Então, bom dia. Bom Oba! dia, Mara. Bom dia, Roseli, queridas, minhas queridas. Hoje temos um time mais feminino, né? Bom dia, Thaís. Welcome. Muito bem, gente, muito bem. Vamos lá. Então, o tema de hoje é um tema surpresa, porque, assim, muitas vezes, quando eu venho falar para vocês, eu tenho uma pré-preparação e chega na hora, vão vindo informações, né? Então, eu tenho algumas informações que chegaram para mim e como elas se compõem no nosso trabalho de hoje, na nossa meditação. Lide, tudo jóia aí, Chuchu? Você está com a folha amarela, né? Tá, tá bom. Muito bem. Então, assim, peraí. A Tati saiu, aconteceu alguma coisa. Deixa eu só colocar de volta. Vamos lá. Entrou. Muito bem, gente. Então, assim, o tema de hoje é um tema surpresa, porque a gente vai começar com uma ideia para um tipo de reflexão. A gente vou cuidar para que ela fique o começo do nosso trabalho, para que depois a gente se envolva e avance no nosso trabalho de meditação em cima do tema. E o tema de hoje, muitos de vocês já devo ter falado nos nossos encontros e tal, que é o livro do Eckhart Tolle, que é O Poder do Agora, né? Então, eu sei que muitos de vocês tiveram experiências diversas com ele. Então, desde se apaixonar e ir até o fim, desde ir brigando com o livro do começo até o fim. A minha experiência foi começar de um jeito, não conseguir seguir, depois conseguir, depois ler de novo, entender de um outro jeito. Ele é um livro super falado, super conhecido, mas eu tenho as minhas dúvidas do quanto ele é realmente compreendido, porque ele torna essa linguagem da gente estar presente no aqui e agora, ele torna bastante acessível. Eu vou deixar mudo porque está vazando um sonzinho aí de quem. Ele torna essa linguagem, né, dessa concepção da gente estar no presente, da gente lidar com o momento atual, nessa filosofia originária de uma corrente oriental, mas ele vai construindo, né, e vai refletindo e filosofando em cima de um jeito bastante acessível. E ele tem uma história bem particular. Ele conta que ele chegou a ser morador de rua, que ele tentou o suicídio e que chegou uma hora que ele estava tão no fundo do poço que ele teve um despertar, né? E que nesse despertar ele fez essa conexão aí dessa maneira que a gente está falando. Então a gente fala de abundância, a gente fala de amor, a gente tem muitos nomes para falar do que é essa conexão maior, né? E aí ele fez essa conexão e aí virou uma pessoa, virou um escritor, virou um cara que começou a falar. E é interessante que tem muitas pessoas nesse processo de autodesenvolvimento, pessoas que passam uma mensagem de crescimento espiritual, que vem de um lugar de muita dor. E no domingo eu estava assistindo um amigo meu que chama Arthur Tacla, que é uma figura muito importante na minha história e formação, um cidadão muito generoso, assim, muito do que eu sou, eu aprendi com ele. E a gente estava falando de crise. E ele estava fazendo essa live e ele estava falando da. E aí a pessoa que entrevistava ele falava da dor. E ele falava: Nossa, mas como é doloroso. Nossa, mas como é difícil esse processo. E a pessoa que entrevistava ele sempre falava, puxando a questão muito da dor, muito. E toda vez, quando ele começava a falar, ele falava de uma maneira que diluía. E ele falava de que maneira, né? Então, quando a gente pensa nesse processo que a gente está passando, de quarentena, de vida, independente da quarentena, a gente também estaria em algum processo. E dentro de todo o processo, a gente tem ganhos e perdas. Mas tanto ele falava isso, o Eckhart ele fala isso, que a questão do sofrimento ela está muito ligada ao apego. Quanto a gente é apegado a uma ideia, quanto a gente é apegado a um status quo, quanto a gente é apegado a uma forma, o quanto a gente é apegado a uma idealização,
o quanto a gente acha que tem que ser daquele jeito. E quanto mais apegado a gente é, mais a gente sofre. E ele falava, e o Arthur ele tem um jeito de falar muito interessante, porque ele fala que assim, o desafio da vida e a jornada da vida é a gente poder passar por essa experiência, inclusive as sofredoras, transformado. Com esse aprendizado, e essa questão do aprendizado eu venho falando para vocês desde o começo, mas ele falava com um gosto na boca, assim, de, olha, quando você está passando por algo que te dói, algo difícil, esse é o melhor aprendizado. E o nosso contrato com a vida é um contrato de desenvolvimento de aprendizado. E que a gente pode escolher aceitar esse aprendizado, aceitar essa experiência, ou a gente pode brigar com ela. E o texto que eu vou ler para vocês, ele vai falar exatamente disso. Então, a ideia, né, o que não tem uma solução simples. Ah, Mara, então o que eu faço se eu estou sofrendo? Primeiro, não sofra por estar sofrendo, né? Entenda que o sofrimento, que a agonia, que a angústia, ela faz parte do teu momento e do teu aprendizado. E do nosso contrato de poder viver uma vida com experiência e com transformação, né? A outra coisa é você deixar um espaço para você não achar exatamente que é bom ou ruim, que é o que a gente sempre fala, que é para você poder observar. A gente sempre quer determinar, ai, mas isso é bom. Ai, se eu estou angustiada, é ruim. Ah, mas se eu perdi aquela oportunidade, isso é ruim. Isso é bom, isso é ruim. Isso é branco, isso é preto. Isso é mal, isso é bom. Né? A gente está o tempo todo trabalhando nas dualidades, né? Nos extremos. E quando a gente faz isso, a gente perde muitas vezes o melhor de uma experiência. Porque uma experiência ela tem diversas nuances. E para cada pessoa, ela tem um tempo e um processo para viver essas nuances. E nessa conversa com ele, o que ele dizia é que a gente rapidamente, quando está num estado ruim, a gente quer pular para o bom, a gente quer sair correndo para o bom. E quanto mais a gente apressa isso, mais a gente fica patinando na angústia e na sensação difícil. Então, o quanto a gente assim falar, ok, né? Eu vou me abrir e eu vou ver. E eu lembro que nas fases difíceis da minha vida, nas mais difíceis, eu tinha uma amiga que ela me dizia, Mara, chega para o Criador e fala, eis-me aqui, me mostra o que é. E eu lembro que eu ficava com uma raiva dela, eu falava, ai, só porque ela é crente, só ela não está aí não, mas eu amo ela e vocês sabem quem é. Quem conhece ela sabe de quem que eu estou falando. E eu falava, ela é crente, ela fica falando essas coisas para mim, que raiva, né? E eu brigava com ela, brigava com a ideia, brigava com tudo, falava, eu sei muito bem o que eu quero, não tem nada disso de eis-me aqui, eu faço tudo certinho, eu ajudo as pessoas, por que isso não acontece? E ficava brigando com tudo, né? E aí teve um dia que eu estava tão ferrada, que eu cheguei e falei, eis-me aqui, o que você quer? Faz o que precisa, né? Que era só essa coisa de você estar disponível para o universo trabalhar a seu favor, para o universo acontecer. E aconteceu um milagre na minha vida, assim como vários milagres aconteceram quando eu fiz essa atitude do eis-me aqui, e agora? Sabe? Sem julgar. Tipo, eu estou disposto, o que a vida tem para mim? Como é que eu vou construir? Como é que eu vou seguir a partir de agora? Sabe? Né? Então, assim, gente, é divertido contar isso para vocês. E eu, quando eu saltei de paraquedas, que eu saltei uma vez só para mostrar para os netos, eu tive essa mesma sensação. Eu falei assim, agora já era, agora já foi. É o eis-me aqui mais completo e absoluto. Eis-me aqui saltando a 200 km por hora, a 12 mil pés do chão, né? E aí, como é essa entrega, né? Então, a gente vai falar também dessa questão da entrega, né? E agora eu estou me empolgando, gente, porque vocês já leram aquele livro Alma e Moral ou já viram a peça? Quem? Não, é demais, gente, é uma delícia. Fiquem atentos, quando voltar, vão assistir, comprem o livro. Tem uma passagem que o Rabino Newton Bonder, ele conta, ele faz uma, eu não vou falar do livro, porque senão a gente vai tomar muito tempo, mas ele faz uma narrativa muito legal, assim, muito complexa não, muito gostosa, muito desconstrutiva. E chega uma hora que ele conta
quando o povo judeu estava fugindo dos egípcios e eles chegaram diante do mar. E aí eles não sabiam se eles voltavam e se entregavam, se eles fugiam para um lado eles iam ser pegos, se eles fugiam para o outro eles iam ser pegos, eles só tinham o mar pela frente. E como eles só tinham o mar, eu não lembro exatamente os detalhes da história, mas eles falaram, então vamos que é isso aí, vamos o mar. E eles foram seguindo, sem saber o que ia acontecer, mas crente que eles estavam sendo guiados e cuidados. E a água começou a subir, subir, até que a água chegou aqui. E aí, quando ele conta, né, mais ou menos assim, que quando o Criador viu que a água chegou aqui, ele falou, não, esses caras têm fé demais, deixa eu abrir o mar para que eles possam passar. E eu adoro essa passagem, porque para mim, assim, eu cuido de pessoas há 25 anos e eu vejo isso acontecer, eu vejo mares se abrindo, eu vejo passagens acontecendo na minha história e na minha vida, eu vejo isso também, né? Então, hoje a ideia é a gente olhar para esse lugar, né? De onde tem essa dor e o sofrimento, da gente não perder essa capacidade de acreditar na vida, de confiar e de saber não só que você tem recurso, mas que a gente também é inspirado e guiado de alguma maneira, cada um na sua crença, do seu jeito, com o que consegue acreditar. E a gente fala, ai, Mara, eu não consigo acreditar assim como você está, não tem problema. Cada um vai do seu jeitinho, cada um vai da sua maneira, vai como puder. Você também, se não quiser acreditar desse jeito, também não precisa, tá? Então eu vou ler o texto dele, do nosso amigo Eckhart, e vocês vão ver como ele tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Olha só, vamos lá, eu sabia que isso ia acontecer. Vamos lá, deixa eu só desligar aqui e colocar no modo avião. Depois que eu vi que todos os caras dão bola fora nas gravações, eu não estou sofrendo mais, viu, gente? Então vamos lá. Aceitar o agora é a atitude mais sábia, diz o texto dele. Apesar de não percebermos, conscientemente a gente vive ciclos. Alguns desses ciclos são de sucesso, realizações, momentos em que parece que tudo está dando certo. E a gente alterna esses ciclos com aquelas épocas em que parece que nada dá certo. Quando o ciclo é feliz, nos apegamos a ele, lutamos para que nada nos atrapalhe. A gente gruda tanto nessa ideia e nas pessoas que fazem parte desse momento onde está tudo bem, que a gente esquece que nada na vida permanece igual. Tudo se modifica. Queremos que tudo permaneça como está. Quando vem um aprendizado doloroso, nós rejeitamos, não aceitamos, porque afinal de contas o fato incomoda. E não compreendemos que por trás de tudo aquilo existe um grande aprendizado. E essa nossa rejeição, ela pode ser manifestada por inquietação, impaciência, raiva, depressão, ressentimento e até doenças físicas. Portanto, quer na alegria, quer na dor, a gente não deixa a vida fluir. A gente quer controlar de alguma maneira. Oferecemos resistência, porque não entendemos que a vida é uma escola e ela sempre nos oferece aprendizados, oportunidades, quer a gente queira, quer não. Quando a gente resiste a um aprendizado, nós sofremos mais que o necessário. Para que coisas novas aconteçam, é preciso que a anterior acabe ou se transforme. Quando estamos em baixa, é o momento onde a gente tem a maior oportunidade de trabalhar o nosso interior, a nossa espiritualidade, a nossa transformação pessoal. Pense bem, se tudo está tranquilo, se a gente passeia, brinca, está numa boa, a gente não para pensar, a gente não questiona as coisas, né? A gente vai vivendo. Quem que lembra de olhar para dentro, olhar para o interior, olhar para uma questão mais de espiritualidade? No entanto, quando um problema aparece, a gente se fecha, a gente reflete. Existe aí uma oportunidade para a gente perceber onde falhamos e o que a gente precisa melhorar em nós. É o momento que nos chama para conversar e sentir uma força maior, que está presente em tudo e em todos. Muitas doenças aparecem nesse momento, como nos dizendo, hora de parar, de rever, de recomeçar, de melhorar, de buscar um novo jeito, de espiritualizar, inclusive. Se aceitamos e compreendemos sem revolta, a dor diminui. Aprende-se mais rápido,
o ciclo torna-se menor. Se nos revoltamos, ficando na reclamação, o ciclo pode durar a vida toda. Não pela duração do ciclo, mas porque dessa forma a gente estica a nossa dor. Quando a gente briga com o que está acontecendo, quando a gente não aceita, quando a gente fica parado no ressentimento, a gente fica patinando, a gente fica apegado àquilo. E nesse caso, a responsabilidade é exclusivamente nossa. Quando compreendemos o agora e nos colocamos à disposição para aprender, tudo fica mais leve. Quando confiamos verdadeiramente que nada acontece por acaso e que existe um amparo e uma força superior guiando tudo e todos, o mundo pode desmoronar à nossa volta, mas a gente vai conseguir sentir paz. Não é bom isso aqui, gente? Né? O quanto, mesmo sabendo disso, a gente muitas vezes fica brigando, se sente injustiçado, fica parado, fica no conflito, fica apegado àquela ideia, nossa, só seria bom se se fosse dessa maneira que eu imaginei. Eu só estaria bem se acontecesse do jeito que eu sonhei, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão que já é muito coerente com o que a gente vai falando, com o que a gente vem trabalhando. E para quem já ouviu e para quem conhece, é muito bom ouvir de novo. Então, o meu convite agora para vocês, eu vou colocar a nossa música, eu quero que vocês vão respirando fundo, e eu quero que vocês pensem exatamente nisso. Como é que vocês estão cuidando desse processo, né? Como é que, então, queria que vocês inspirassem, expirassem, que vocês voltassem para dentro, que vocês deixassem a mente ir absorvendo essa ideia que a gente trouxe hoje. Veja como ela caiu para você. Ela pode ter caído para você como um jeito de encarar o sofrimento, como um jeito de trabalhar o desapego, de que as coisas têm que ser da maneira como você concebe, como um jeito de poder tomar a vida e confiar que na vida tem o melhor para a gente. E que quando eu estou em sintonia com a vida, eu só recebo bênçãos, aprendizados, e que inclusive a abundância de saúde, de bem-estar, de alegria, de dinheiro, de trabalho, de amor, ela vem naquele lugar que está além do sofrimento, além do que eu espero, além do conhecido. Nós muitas vezes nos apegamos àquilo que é bom. O bom é o conhecido, o familiar é o que é bom. E nós tememos o desconhecido. E as melhores surpresas, os melhores presentes, as melhores experiências, elas se encontram no desconhecido. A palavra surpresa, ela traz essa sensação gostosa, de frio na barriga, alegria. Mas às vezes a gente quer esperar somente o que a gente acredita que tem que ser.
Inspire e expire. E quando a gente está nesse lugar, é o lugar que a gente sofre. Você se permitir para um lugar de não saber, mas um lugar de confiar, de ouvir o teu coração, de se permitir guiar pela tua essência e pela criação. É esse lugar. Esse é o lugar do fluxo. Esse é o lugar da oportunidade. Esse é o lugar da entrega e do crescimento. É esse lugar. Inspira e expira. Se permita ir para esse lugar. Esse lugar desconhecido. Mas esse lugar das possibilidades. Esse lugar das oportunidades. Esse lugar que a gente não sabe o que tem. Mas que a gente confia que tem algo importante para a nossa vida. Que tem algo transformador. Que tem um mestre e um aprendizado. Se permita confie. Sinta essa sabedoria maior. Essa sabedoria da criação e do Criador chegar em você. Expandir a partir do teu coração e do teu interior. Se permita, assim como a criança que confia na surpresa, se permita olhar com curiosidade e com uma disposição mais positiva para o que vem pela frente. Todos nós vamos ter problemas, dificuldades, os medos, as inseguranças. Mas a gente pode estar sintonizado e pode estar conectado com essa sabedoria interna, com esse recurso. Com essa condição, com essa capacidade. E você pode saber
que o desconhecido pode ser uma surpresa. Que quanto menos você quiser controlar, mas o quanto mais você puder observar, achar uma saída, um caminho, o quanto isso vai fazer diferença na sua vida. Então, inspira e expira profundamente, assimilando essa ideia de que eu posso estar aberto para as surpresas da vida e que nelas sempre vai ter aprendizado, transformação, transcendência. E que esse olhar curioso, ele me liberta do sofrimento, ele me tira do sofrimento. Isso. Inspirando e expirando profundamente. Devagarzinho, quero que vocês vão voltando. Consolidando essa perspectiva. Consolidando essa ideia. De um jeito ou de outro, a gente sempre fala de coisas, de visões diferentes para uma mesma essência. Do quanto a vida ela é esse lugar de aprendizado e transformação. E que mesmo que a gente não queira, e tem horas que a gente fala, para o planeta que eu quero descer, estou aprendendo demais, está muito aprendizado aqui, está demais para mim. Não estou dando conta, me dá uma trégua, né? O quanto esse é o fluxo da vida. Inspire e expira.